Boa tarde! Sejam muito bem-vindas, mulheres edificantes. Hoje é terça-feira, na nossa série sobre a rejeição, aquilo que realmente é um fraudador da sua identidade. E nós estamos aqui para entender, para aprender a identificar aquilo que pode estar travando a sua vida, travando, o seu sucesso, travando o novo chegar na sua vida. Então a gente está aqui para olhar com amor para certas feridas e para começar uma cura emocional, tá bom? Ontem nós começamos com uma breve introdução, um breve resumo do que é a rejeição, como ela pode vir desde o seu nascimento, aliás, desde a barriga da sua mãe, por coisas que você passou na infância, pode ter vindo com a família, de uma vez que você não foi ouvida pelos seus pais, que você não foi aceita pelos seus coleguinhas. Até mesmo contei uma história da minha vida, a parte da minha infância, onde eu sofri muito na escola, onde puxaram meu cabelo, cuspir na minha cara. Contei um pouquinho para vocês aqui. E eu passei por muitas rejeições, muitos abandonos. Minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos de idade. Então eu passei por muitas coisas onde, se eu fosse agir somente com o sentimento da rejeição hoje, eu não estaria aqui falando com vocês. Mas o Senhor, Ele foi moldando o meu coração, Ele foi me orientando de forma que eu conseguisse buscar ferramentas para que eu fosse curada, ferramentas tanto para o emocional, para o físico e também a vida espiritual, que é aquilo que me fortaleceu nessa caminhada para chegar onde o Senhor me colocou, tá bom? Então, hoje nós vamos entender como a rejeição ela molda o seu comportamento, tá? E principalmente comportamentos sabotadores, porque aquilo que você não cria, aquele sentimento de rejeição, ele pode criar um padrão de comportamento repetido. Quem lembra, quem vem assistindo todas as séries do Chafé, que eu falei sobre ciclos emocionais, repetição de padrão, né? Então, isso é um pouquinho daquilo que a gente vai ver. Aquilo que acontece na nossa infância, quando existe aquela dor, aquilo não é curado, aquilo não é tratado, aquilo volta a repetir e é inconscientemente. Você não é culpada por isso, mas você tem o poder e a decisão de falar assim, olha, eu mudo isso a partir de hoje. Não é fácil, é doloroso olhar para dentro de nós mesmos, mas é libertador, né? Conhecereis a verdade vos libertarás. Então, vamos ler aqui um breve parte de Gênesis 39, verso 2 e 3 e o verso 20 e 21. Onde a gente vai ver José, né? Que a gente usou o exemplo de José ontem, vamos usar hoje também. E José ele foi vendido, rejeitado, né, pelos irmãos. Então a gente está vinculando a história dele com aquilo, né, relacionado à rejeição. Vamos lá. O Senhor estava com José, por isso ele tinha sucesso em tudo o que fazia. Enquanto José servia na casa de seu senhor egípcio, Potifar percebeu isso e viu que o Senhor estava com José, dando-lhe êxito em tudo que ele realizava. Verso 20 e 21. Então Potifar pegou José e o lançou na prisão onde eram mantidos os prisioneiros do rei e José ficou ali. Mas o Senhor estava com José na prisão e lhe mostrou bondade, fazendo com que ele conquistasse a simpatia do carcereiro. Então, José, ele sofreu novamente uma injustiça, né? A mulher de Potifar, ela foi injusta, né, numa fala, e aí José, ele acabou indo para a prisão. Mas antes da gente entender um pouquinho desses comportamentos, vamos analisar um pouquinho dessa história. José, ele foi rejeitado, vendido, né, pelos irmãos, e aí ele chegou até a casa de Potifar. Ok, quando ele chegou na casa de Potifar, ele sofreu novamente uma injustiça. Mas José, ele era o quê? Íntegro, ele era fiel, ele era trabalhador. Ele não era um homem que fazia de qualquer maneira. Ele era um servo do Senhor. José, ele era íntegro e fiel. E mesmo assim, ele passou por isso novamente. Ele foi para a prisão. Mas por que isso pode ter acontecido? Porque ali tinha já algo que aconteceu similar, não é igual, mas é similar, onde vai tocar novamente numa ferida dele. Como que José se sentiu indo para a prisão? Vamos parar e pensar um pouquinho. Como que ele se sentiu indo para a prisão? Injustiçado, rejeitado.
rejeitado, abandonado de novo. Repetiu a história. E muitas vezes nós mulheres, nós fazemos tudo certo, nós somos íntegras, nós somos fiéis, nós somos leais, mas parece que a vida não anda. A vida parece que não anda, parece que nada acontece, parece que tudo tá desmoronando, porque repetição de padrão. Não foi curado, então volta a repetir, porque tá lá dentro internamente. Então, vamos aprofundar aqui em 3 tópicos pra gente entender melhor esses comportamentos, tá? Rejeição cria respostas emocionais exageradas, mesmo quando você não percebe. Então, por que fala mesmo quando não percebe? Porque é inconsciente, muitas vezes. Muitas vezes. Talvez depois desse vídeo, que você talvez nunca tenha visto uma explicação sobre rejeição, sobre abandono, sobre esse assunto, talvez agora você vai começar a analisar os seus comportamentos de forma diferente. Mas talvez antes não, você nunca visualizava, porque nunca teve alguém para te falar. Então, porque comigo foi assim? Eu me auto-sabotava, eu estragava meus relacionamentos, eu era reativa, eu era impulsiva, eu era... Meu pai, sem Jesus... Hoje isso é difícil, porque eu fui muito ferida na infância e eu não tinha sido curada. Então, na minha fase ali, início adulta, né? Entre da adolescência para adulta ali, eu fui muito reativa, porque eu não queria ser machucada. Eu não queria que repetisse novamente aquela dor, mas eu me auto-sabotava e eu fazia sentir aquela dor novamente, porque aquilo era também um vício emocional que estava em mim. Mas eu não tinha entendimento disso. Quando eu escutei sobre tudo isso que eu tô falando com vocês, a primeira vez eu falei assim, não, eu não aceito isso mais. Não aceito isso me dominar. Porque assim... existe uma diferença entre dores, né? Isso que eu tô falando, raiz de rejeição, do que perfil comportamental. Então, por exemplo, em todos esses anos, nos estudos de desenvolvimento, pós-neurociência, formação em coach, eu descobri várias coisas sobre mim, certo? Porque primeiro a gente nos analise, nos estuda, para que depois eu possa ajudar vocês. E aí eu fui descobrindo várias coisas da Gislaine. A Gislaine, por exemplo, tem um perfil comportamental dominante conforme. Então, muitas coisas não são da rejeição. Muitas coisas são do meu perfil comportamental. Que eu já tenho o perfil controlador analítico. Nossa, bela junção, né? Mas, quando eu estava muito ferida, sangrando, isso era o quê? Muito pior. Porque quando você tem um perfil comportamental desse jeito, igual eu tenho, você tem que ter muita inteligência emocional e domínio próprio para que ele fique em equilíbrio. Porque se você tem uma ferida que grita e você já tem um perfil comportamental onde você já tem um ápice de elevação, que você é muito ativa, muito executora, você vira uma bomba e explode em quem está ao seu redor. E era o que acontecia comigo. Não posso virar para vocês e falar assim, nossa, sempre fui perfeita. Nunca fui. Então, eu passei por muitas dores, eu passei por muita coisa disso. Quando o Senhor foi me mostrando, eu fui entendendo aquelas feridas, eu fui curando essas feridas emocionais, eu comecei a ter o quê? Isso foi curando, foi cicatrizando, eu fui tendo mais domínio próprio, e aí esse perfil comportamental, ele começou a agir e ser executado na minha vida de forma saudável, de forma onde eu faço, acontece, e eu não sou uma bomba atômica onde eu vou sair explodindo em todo mundo. Então isso é comportamentos referente vindo da rejeição. Então vamos lá. Essas respostas emocionais exageradas, igual eu tinha, é o que? Você lê demais nas entrelinhas, você imagina a rejeição antes dela existir, você cria algo na sua cabeça, você se antecipa ao abandono. Por exemplo, eu tive vários relacionamentos amorosos destrutivos, antes do meu casamento, e graças a Deus meu casamento ele veio depois que eu fui me curar. Então, porque senão também não daria certo. Eu vejo que com ninguém na vida, do jeito que eu era. Então, era o que acontece. No relacionamento, eu tinha tanto medo de ser rejeitada e abandonada, como eu fui desde nova, minha mãe foi embora, eu era rejeitada na escola, eu não me sentia amada pelos meus avós, e N fatores, que todo relacionamento que eu tentava conhecer algum rapaz, eu auto-sabotava. O rapaz podia ser bom,
que eu auto-sabotava. Por quê? Eu tinha tanto medo de ser abandonada que eu abandonava primeiro. Falava, não, aqui, não dá. Então, isso é o quê? Dores, raízes de rejeição. Então, vamos lá. Você cria distância para não ser ferida. Você coloca o outro a 1 quilômetro de distância do seu para que você não seja ferida. Você cria histórias negativas na mente. Então, você começa a ser uma pessoa mais do que negativa. Então, tudo isso que eu tô citando aqui acontecia comigo, tá, gente? Então, eu sou um exemplo muito ótimo para se dar. Então, a rejeição, tudo vai ser o quê? Exagerado. Segundo ponto, a rejeição cria autoproteção, que muitas vezes vira autossabotagem. E é daquilo que eu acabei de falar aqui. Você não quer ser abandonada, então você cria aquela proteção, aquela camada de proteção onde, se você tiver que largar a pessoa, você larga, rompe vínculos com amizade, com família, com qualquer pessoa, porque você não quer ser ferida. Então, primeiro você entra nessa autoproteção, mas você se auto-sabota, porque ali pode ter uma amizade verdadeira, uma família que te ama, um relacionamento saudável, que pode ser saudável e talvez não é por sua causa. E às vezes isso dói, você escutar isso. Mas me doeu também, me doeu quando eu tive que entender que muita coisa, o problema era eu. Não era o problema do outro, o problema era eu. Tudo começa por você, tudo começa por você. Então, e aí essa proteção emocional, ela vira o quê? Barreira em relacionamento, dificuldade de receber amor. Você não consegue se sentir amada. A pessoa quer vir te dar um abraço, um chamego ali. Você fica assim, ai, chega. O tal do, não gosta de toque físico. Gosta assim, gente. Todo mundo gosta de se abraçar, de beijar, de... Cura essa ferida pra você ver se você não gosta. Cura essa ferida pra você ver. Hoje eu amo o chamego do meu marido. Fico grudada. Amo. Mas o que? Eu tive que passar por uma cura. Porque antes eu falava o quê? Eu sou Frozen. Eu falava assim, nossa, detesto toque físico. Gente, a pessoa ferida, né? Claro que existe as linguagens de amor, tá? Tem diferença. Onde a gente tem nossas preferências. Eu, por exemplo, eu amo tempo de qualidade. Eu, Gislaine, amo tempo de qualidade. Prefiro 1000 vezes do que toque físico. Mas quando você tá curada, quando você tá na sua essência em Deus, você ama receber toda a linguagem de amor, gente. É tudo muito bom. Ganhar presente é bom. Beijar é bom. Abraçar é bom. Ser surpreendida. Mas o que? Validação, palavras de afirmação, que delícia você receber um eu te amo no meio do dia, um você é maravilhosa, é maravilhoso. Você falar também, você descobre que você falar é libertador, né? Então vamos lá, isolamento, você se isola das pessoas quando você se sente, né, atacada. Desconfiança constante, então você não confia em ninguém, você cria essa autoproteção na sua cabeça. E terceiro ponto, rejeição que cria um padrão interno de eu não mereço. Você pensa que tudo você não merece, né? Como se, isso pra mim não funciona. Não, isso dá pra fulano, mas pra mim não dá. Então, exemplos de como isso sabota a sua vida. Você não se candidata a oportunidades, por exemplo, cargos profissionais. Você sempre vai pensar assim, não, esse cargo é muito pra mim. Você aceita relacionamentos inferiores. Pessoas que não vão ser compatíveis com aquilo que você acredita internamente, mas você acaba aceitando. Eu, por exemplo, já falei aqui, eu já passei por um relacionamento e um divórcio, onde ali eu aceitei coisas que eu tava ferida, então eu me sentia menor, eu me sentia inferior, e ali eu acabei aceitando coisas que não era pra mim. Então, isso também é uma autossabotagem. Então, você tolera desrespeito. Olha, eu tolerei desrespeito, entendeu? Eu tolerei. Por isso que eu falo que a autorresponsabilidade, ela vem pra te curar. Porque quando eu entendi que eu não merecia aquilo, a pessoa me agrediu, me encostou a mão, eu falei, não, é uma vez pra nunca mais. Aquilo ali eu falei, eu não aceito. Sabe, mas antes daquela ato acontecer, antes da mão ser tocada em mim, aconteceu muita palavra verbal, emocional destruído. E o que? Eu fui aceitando, até que eu deixei chegar no ápice da agressão. Porque você aceita, você se sente inferior. Eu tava tão ferida que eu me senti inferior, então eu fui aceitando migalhas, aceitando o que o Senhor não queria pra mim. Então você acostuma com restos emocionais, a pessoa te entrega qualquer coisa e você aceita, qualquer tipo de amizade, amizades que vão te inferiorizar mesmo, você aceita.
Você tem medo de crescer porque você sempre pensa assim, se eu crescer eu vou ser vista e eu não mereço ser, ser visto. Então você seca o seu próprio brilho ali em torno de todo mundo para se sentir aceita, né? Então, o que você pode fazer hoje para mudar isso? Qual o hábito novo que você pode mudar isso? Toda vez que você pensar assim, eu não mereço isso, substitua por uma frase: Deus está comigo, eu sou digna do que Ele constrói na minha vida. Minhas lindas, esse é o Chafé de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você mude os seus comportamentos, eu espero que você não seja mais ativada, pela rejeição, mas que você realmente seja curada e que os seus comportamentos sejam de cura, de cicatrizes, onde você vai olhar e falar assim, eu me curei disso, e que você tenha comportamentos sadios, comportamentos na plenitude do Senhor. Esse é o meu desejo para vocês, tá bom? Grande beijo e até amanhã, quarta-feira!